Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h da tarde em ponto. Anota aí, você tá indo pra onde? Tá indo pra casa, tá voltando do trabalho, tá indo pro trabalho, enfim. Seja bem-vindo a agosto aí, dia 12, né, para você, quase metade do mês de agosto, iniciando a nossa semana aqui, que seja uma semana abençoada para você, cheia de saúde, de realizações e de muita coisa boa, né não? Então, hoje eu tenho aqui a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra, e o nosso tema já está na tela aí do nosso NN Play no YouTube, sangramento uterino anormal, é a nossa temática de hoje aqui. Você entra aí ao vivo e vai participar e pode participar tanto no nosso chat no NN Play, como também aqui no nosso WhatsApp 996398389, tá bom? O sangramento uterino anormal refere-se a qualquer sangramento menstrual que difere do padrão normal de menstruação. Isso pode incluir mudanças na regularidade, volume, frequência ou duração do fluxo menstrual. O sangramento uterino anormal pode se manifestar de algumas maneiras. Tem tem 5 tipos de sangramento, pelo menos os mais comuns, sangramentos uterinos anormais. Você pode estar se perguntando aí, opa, houve um sangramento aqui. E claro que, como leigos que somos, qualquer tipo de sangramento que a gente tenha, o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar logo preocupada, né? Qualquer pessoa que está com algum problema, começou a sangrar, tem algum problema. Um sangramento na gengiva, por exemplo. Você está escovando o dente, está tudo certo ali. No dia anterior, você não tinha nenhum sangramento. Você foi escovar o dente hoje e percebeu que tem um sangramento. Não é normal, né? Doutora Laura, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui novamente. Todo nosso. E esse tema, né, esse assunto é muito comum em consultório médico. Assim, todos os dias, né, de atendimento, a gente vai atender pelo menos uma paciente com essa queixa. E antes de a gente saber o que é o sangramento uterino anormal, eu tenho que saber primeiro o que é o normal. O que é um sangramento normal, né? Então, o ciclo menstrual, ele pode variar de acordo com cada mulher. Então, cada mulher vai ter um ciclo menstrual, vai ter um tempo que fica menstruada, vai ter um volume menstrual. E aí, o normal é eu ficar entre 2 a 7 dias menstruada. Então, se eu passar de 7 dias, isso acaba não sendo normal. Ou a falta dessa menstruação, mas a gente, como vai falar de sangramento, né? Então, passou de 7 dias, já não é normal mais, né? Em relação ao tempo, a frequência que vem, né? Essa menstruação que a gente chama de ciclo. E o normal é entre 21 a 35, 38 dias. Então, mulheres que menstruam com um ciclo menor que 21 dias ou maiores que 35 dias também não está dentro do normal. E o fluxo, que é a quantidade de sangue, ele é muito subjetivo, né? Quando a gente vai ler nos livros, ele fala entre 40 e 70, 80 ml. Mas como é que a gente vai mensurar, né? Normalmente, numa consulta médica, a gente acaba vendo algumas características e perguntando algumas características à mulher. Por exemplo, a quantidade de absorventes que aquela mulher usa. Isso já traz uma noção, uma ideia, né? Se ela precisa usar absorventes noturnos, que são aqueles absorventes maiores, ou se esses absorventes, eles enchem. Porque tem mulheres que às vezes usam absorvente noturno, mas às vezes usam porque se sentem mais confortáveis. A gente tem que ver se se sente confortável, há necessidade. Se sai coágulos, aqueles coágulos grandes. Então, tudo isso a gente precisa observar. Uma coisa também que a gente tem que caracterizar, por exemplo, eu tenho fluxo, né? O meu ciclo é de 30 dias, eu fico 3 dias menstruada e o meu fluxo ali é normal. Se esse ciclo, essas características, ela muda, mesmo que dentro da normalidade, por exemplo, eu passo 3 dias menstruada. A partir de agora, eu estou passando 7 dias. Eu estou menstruando a cada 35 dias. Por mais que esteja dentro da normalidade, mas saiu do meu normal.
Entendeu? Então, a gente também tem que avaliar isso. Por isso que eu sempre digo que as mulheres, ela tem que anotar seu ciclo menstrual, ela tem que saber quantos dias menstruam, porque quando isso mudar, ela vai perceber. Se isso persistir, ela precisa procurar um atendimento médico. Tá, então esses aí são os que não são normais. Isso, é o que é normal, e saindo disso é o não normal. Tá. E a gente... Vai perguntar uma coisa, André? Sim. É o seguinte, a gente tem aqui 5 que eu separei aqui. Primeiro é a menorragia, que é o fluxo menstrual muito intenso ou prolongado. Na verdade, essa nomenclatura... Mudou. A gente não usa mais, tá? Então, desculpa, André, mas a gente não usa mais. Que é menorragia, metrorragia. Então, a gente não usa, a gente fala realmente nas características desse ciclo. Que foi isso que a gente comentou aqui. E a gente tem que avaliar quais as principais causas, né, dessa mudança desse ciclo menstrual. Que aí pode ser o aumento do fluxo, a mudança ali do ciclo menstrual, entendeu? Dos dias. E aí a gente tem as causas estruturais e as causas não estruturais. E o que quer dizer estrutural e não estrutural? Estrutural é quando está relacionado, por exemplo, a alguma lesão, alguma coisa que esteja ali no útero, nos ovários, que esteja causando um sangramento. Por exemplo, a miomatose uterina é uma causa estrutural, a adenomiose, a malignidade, então o câncer de ovário, o câncer de colo uterino, o câncer de endométrio, são causas estruturais, certo? E as causas não estruturais, que aí vem as coagulopatias, que são doenças do sistema de coagulação, né? Algumas alterações, por exemplo, com o uso de medicamentos, alterações hormonais, disfuncionais. E a gente sempre precisa classificar também de acordo com a idade, certo? Porque, por exemplo, uma adolescente sangrar, tem um fluxo anormal, né? Tem um sangramento uterino anormal. As causas dessa menina é diferente de uma mulher que está com 50 anos de idade, com 40 anos de idade. Então, isso também norteia esse diagnóstico e investigação da gente. Tá, uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte, doutora, o que acontece com mais frequência? É em mulheres maduras ou ainda em adolescentes, mulheres menos maduras, vamos dizer assim? O sangramento uterino normal acontece mais nas mulheres de idade reprodutiva, né? Que é no caso de 30, 40 anos, acaba sendo ainda a maior chance de ter esses sangramentos uterinos anormais, certo? E lógico que vai diferenciar também a faixa etária, as causas mais comuns. Mas assim, no geral, as mulheres na idade reprodutiva, ela tem maior chance de ter um sangramento uterino anormal, certo? Uma coisa também muito importante, André, é que às vezes, eu já encontrei várias vezes em consultório, por exemplo, às vezes as pacientes vêm com o sangramento e às vezes acham assim, eu tô com um mioma, eu tô com alguma coisa e vou fazer uma ultrassom. Mas antes de a gente pedir qualquer exame de imagem, né, a gente tem que lembrar que esses exames, eles são exames complementares. Eles são super importantes, mas eles complementam a nossa consulta médica. E a nossa consulta é o quê? A anamnese, a conversa, que aí dependendo da história dessa paciente, que aí vem até a idade dela, né? E a quantidade de filhos, se teve filhos, se não teve, o histórico familiar, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Quando foi que começou o sangramento, se já era normal, se era a primeira vez, né? Se usou alguma medicação. E outra coisa, o exame físico, né? Mesmo a mulher sangrando, a gente tem que fazer o exame físico dessa mulher. E por quê? Porque antes de a gente pensar no sangramento uterino, a gente também tem que avaliar se essa mulher não está tendo sangramento de colo, se a gente não está tendo sangramento de vagina, certo? Porque às vezes eu posso estar me deparando com câncer de colo uterino, como já aconteceu algumas vezes. E às vezes você pede exame de imagem e a paciente vem com o exame de imagem normal.
E a mulher sangrando. Então, a gente sempre tem que pensar, lembrar que os exames de imagem são importantes, mas eles vêm ajudar e complementar a nossa história e o nosso exame físico. Tá, as causas estruturais podem ser pólipos, adenomiose, como Isso. você falou, leimiomas, né, na Isso, realidade. que são os miomas, né? Isso, e a hiperplasia endometrial, ou seja, quando o endométrio ele cresce mais do que deveria, né? Que é o espessamento do endométrio, que pode ser pré-canceroso, resultando do sangramento irregular. É por isso que você falou da importância desses exames aí e da consulta in loco ali para o diagnóstico clínico no consultório, que continua, a clínica é soberana. A gente tem aqui as causas, doutora, não estruturais também. Por exemplo, distúrbios de ovulação podem provocar sangramentos anormais. Isso. Né? Também... Então, os de coagulação é porque a gente usa algumas palavras, que é o palm e coin, né? E aí esse coin é as não estruturais, que é o C de coagulação, que aí a gente avalia, isso a gente vê muito em pacientes adolescentes. São aquelas pacientes que desde o início, desde que começou a menstruar, o fluxo é muito aumentado. E a gente procura causas estruturais e não encontra. E aí, às vezes, a gente tem que trabalhar muito com o hematologista, né? E às vezes quem fecha muito o diagnóstico é a gente junto com o hematologista. Isso é uma causa muito comum na adolescente. Os problemas ovulatórios, eles estão também mais comuns nos extremos da vida da mulher. Então, nas mulheres adolescentes e nas mulheres do climatério, que a gente falou na entrevista passada. Que aí, quando a mulher ela começa a menstruar, existe uma imaturidade do eixo, que é o eixo hipotálamo, hipófise, gônada, que é o ovário. Então, quando a gente começa a menstruar, fica uma bagunça. E aí, essa bagunça pode causar sangramento uterino anormal. E isso pode acontecer nos primeiros 2 anos até 5 anos da menarca, que a menarca é a primeira menstruação. E aí, por quê? Porque nesse início há muitos ciclos anovulatórios, que é quando a mulher não ovula. E quando é no final, também, quando vai parar a menstruação, esses hormônios também ficam uma bagunça. E aí essas mulheres podem ter hemorragias, podem ter fluxos menstruais muito aumentados, que muitas vezes é a principal causa de procura a ginecologista, tanto na adolescência como no final, né, quando está parando a menstruação, quando está nessa bagunça e aumento do fluxo menstrual. Tá. Tem uma doença também que é associada aos distúrbios de coagulação, que é a doença, condições como a doença de von Willebrand. Willebrand, tá? Que é um distúrbio de sangramento causado aí por baixos níveis de proteína da coagulação do sangue. A doença de von Willebrand costuma ser hereditária, mas em casos raros pode se desenvolver em fases posteriores da vida. Os sintomas incluem hemorragias nasais, recorrentes e prolongadas, sangramento das gengivas, olha aí, gente, tá vendo? Aumento do fluxo menstrual e sangramento excessivo de um corte, por exemplo, né? E aí a gente tem também a disfunção endometrial, né? Que é um problema no endométrio, mesmo sem uma anormalidade estrutural, é evidente que podem causar aí o sangramento uterino anormal. As medicações, doutora, também existem algumas medicações que podem causar, como por exemplo, anticoagulantes, contraceptivos hormonais ou tratamento para o câncer, que também podem provocar. Podem provocar sangramento. Uma vez eu atendi até uma paciente que ela tinha um fluxo bem aumentado, mas quando a gente foi investigar, ela usava a paciente que já tinha tido AVC, que já tinha tinha problemas cardíacos e estava usando uma anticoagulação plena. Então, a paciente ela estava com sangramento bem aumentado. E aí, justamente naquele momento, é aquela coisa, a gente não tem muito o que fazer, porque também essa paciente ela tem contraindicações em alguns tipos de medicação. E aí, é esperar realmente a paciente. Eu acho que tem alguns momentos que eu acho que o conhecimento é que é bem importante nessa paciente saber que aquela medicação é que está ocasionando e que às vezes é um momento que ela precisa passar, mas depois, quando entrar numa dose que vai, né, minimizar, vai melhorar esse fluxo menstrual. Uma coisa que também a gente encontra muito em consultório, André,
é às vezes as mulheres se acostumarem a ter esse fluxo menstrual dessa forma. E como a gente fala sempre, eu falo sempre aqui em relação à ginecologia, a gente sempre está visando muito a melhora da qualidade de vida da mulher. E isso interfere muito na qualidade de vida. Então, assim, a menstruação da gente, a gente menstrua todos os meses. Então, imagine todos os meses você tá ali sangrando, precisando usar uma fralda, precisando de absorvente noturno, com medo de vazar, de você, né, usar uma roupa e ter que sair do local antes porque sujou sua roupa. Então, é algo que realmente interfere muito na qualidade de vida da mulher. Como também interfere na saúde dessa mulher, porque muitas vezes o fluxo é tão aumentado que essa mulher começa a ter anemia. E a anemia, ela interfere muito na saúde dessa mulher, né? E muitas vezes as pessoas ficam tratando uma anemia, mas é que nem eu sempre digo, a anemia, ela tem uma causa, né? A anemia, ela não vai acontecer do nada. Ou é falta de ingesta, na maioria das vezes, ou é porque está perdendo. E nós mulheres, onde a gente mais perde é na menstruação. Então, muitas vezes a gente tem que tratar esse fluxo menstrual, né? Esse sangramento anormal, e para essa mulher melhorar dessa anemia. E ainda tem algumas condições sistêmicas, doutora, como, por exemplo, o hipotireoidismo, diabetes e obesidade, né? Que também podem contribuir para o sangramento uterino anormal. Isso. A obesidade, muitas vezes a gente conversa muito com os pacientes. O hipotireoidismo mais o hiper, né? Ele aumenta mais. O hipo acaba, quando a gente fala uterina normal, porque pode ser menos ou mais. É porque a gente às vezes foca no mais, né? Na hemorragia. Mas tanto o hipo como o hiper, a gente precisa investigar. Como também a síndrome do ovário policísticos, a hiperprolactinemia, né? Que são causas também de sangramento anormal. E qual foi que você falou mais, André, que eu esqueci? Foi aqui a questão do hipotireoidismo, diabetes e obesidade. Sim. E aí, a diabetes pelo hiperinsulinemia, né, pode ocasionar, porque vai interferir na parte hormonal, principalmente no aumento dos androgênios, que são os hormônios masculinos. E a obesidade é porque a gente tem produção estrogênica pela gordura. E o estrogênio, o que é que o estrogênio faz? Ele faz com que o nosso endométrio, que é a parte interna do meu útero, que é o que descama para a gente menstruar, a gente produz estrogênio pela gordura. Então, acaba eu tendo o quê? Uma maior ação estrogênica no meu endométrio. Então, o meu endométrio, ele fica mais grosso. É por isso que sangra mais, né? Tanto eu posso sangrar mais, como também essa mulher, ela faz o quê? Quando ela está... tem uma sobrepeso, uma obesidade. Ela passa meses sem menstruar. E aí tem aquela ação ali desse hormônio estrogênio. E quando ela menstrua demais. E aí um dos tratamentos, não adianta somente a gente passar a medicação. Lógico que a gente tem que passar a medicação, né? Para essa mulher não estar sangrando dessa forma. Mas a perda de peso é algo importantíssimo para essa mulher. Se você tem hipotireoidismo, você vai tratar o hipotireoidismo. Se você tem... Então, assim... Essa doença a gente chama sangramento uterino anormal, é uma entidade que existe suas causas e dependendo de cada causa, existe o seu tratamento específico. Perfeito. Por isso que o atendimento precisa e deve ser individualizado. Não é receita de bolo, Não né? é receita. Tipo, eu estou com sangramento, o que pode ser? Pode ser quantas coisas a gente não falou aí, né? Então, pode ser várias coisas. E dependendo de cada uma, existe um tratamento. E, na verdade, não existe um tratamento. Dependendo de uma patologia, existem diversos tratamentos daquela patologia, daquela doença. E aí, a gente vai individualizar, né? Por exemplo, a miomatose, né? Que é o mioma. O mioma, o tratamento dele não é somente cirúrgico, né? Vai depender da localização desse mioma, do tamanho desse mioma, se essa mulher, ela tá com sintoma ou não, se essa mulher deseja engravidar ou não. E aí existem tratamentos clínicos, que são com medicações, ou cirúrgico. E cirúrgico ainda tem vários tratamentos cirúrgicos. Então, vai depender de cada caso. Não é porque minha amiga tem um mioma, precisou operar, que eu também vou precisar.
Tá bom. Olha a hora, olha a Isso. hora, olha a hora, Vou olha a pro hora. intervalo. Um abraço aqui para a dona Josefa Santos, que está aqui com a gente, a dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra que está aqui ouvindo também, todo mundo que está ouvindo, dona Hilda do Capim, que mandou uma mensagem aqui para nós aqui. Ela diz assim: boa tarde para mim, para você e para todos. Boa tarde também, dona Hilda. Intervalo, a gente volta já já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. Rádio NN com André Pepes. Muito bem, o assunto é sangramento uterino anormal com a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra. Tem mensagem aí, Sérgio? 996398389. É a Dilza no sítio Oricuri, em Atalaia, sempre ouvindo Saúde em Foco. A Ângela em Olivença, a dona Marley de Leite lá em Garanhuns. Todas elas, com certeza, estão ligados aqui. Você que está ligada também, muito obrigado. O 3º Batalhão, o 7º GBM de Bombeiros Militar, pessoal da SMTT, Polícia Civil, né? Todos aqui que estão ouvindo a gente, muito obrigado pela sua audiência. Doutora, a gente falava antes, mas tem uma causa também aqui, que essa, inclusive, traz uma preocupação muito grande. E a gente vai falar agora, que é a gravidez. Sangramento na gravidez. Complicações na gravidez, como abortos espontâneos ou gravidez ectópica, podem ser causas de sangramento anormal. Na verdade, quando a gente tem esse diagnóstico de sangramento uterino normal, a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que excluir gravidez, né? O sangramento uterino anormal, ele está classificado como o sangramento, né, que sai daquele normal que a gente comentou, dos 7 dias, de até 80 ml, né? E excluindo gestação. Né? Então, na gestação, existem as suas causas, né? Que aí vai depender do trimestre da gravidez. Então, no primeiro trimestre da gestação, o mais comum é o abortamento, né? Nós temos o abortamento, a gente tem a gravidez ectópica e nós temos também a mola hidatiforme, que não é tão conhecida, né? Mas também não é tão comum, mas existe também. Mas aí as causas gestacionais, elas não estão, elas têm que ser excluídas para a gente poder fechar esse diagnóstico, né? De miomatose, de adenomiose, essas coisas. Antes de qualquer coisa, a gente tem que excluir uma gestação.
Tá. E aí tem outras causas também que são as neoplasias, né? Que são Isso. câncer do endométrio, câncer cervical e outras neoplasias pélvicas que podem causar o sangramento uterino anormal. O câncer de colo, quando ele vai causar sangramento, normalmente um sangramento que a gente, assim, que seja um sangramento intenso, né? Um sangramento que pode até evoluir muitas vezes para uma hemorragia, com necessidade até de hemotransfusão, que é transfusão sanguínea, né? Tem que ser um câncer bem avançado. E aí, por isso que eu falo que é importante o exame clínico, porque esse tipo de diagnóstico a gente pode dar através do exame especular, né? A gente coloca aquele bico de pato e vai avaliar ali a vagina, o colo. E aí, normalmente, esse câncer é um câncer avançado. E aí, a gente colhe a biópsia para um diagnóstico definitivo. Porque para qualquer tipo de tratamento de câncer, a gente precisa do anátomo patológico. Só que também, algumas lesões de HPV, né, às vezes não um câncer invasivo, eles podem também causar sangramento. E muitas vezes sangramento na relação sexual, que a gente chama de sinusorragia. Então, sangramento na relação sexual também não é normal, certo? E aí a gente precisa investigar para a gente avaliar qual o tipo de lesão, né? O que é que está acontecendo para poder fazer o tratamento adequado. O câncer de endométrio, né? Ele pode, normalmente a gente pode dar diagnóstico através. Quando a gente avalia, vai fazer o exame físico, a gente não vai ver muita coisa, vai ver o sangramento ali, né? Aquele sangue exteriorizando pelo orifício cervical. Mas quando a gente pede os exames de imagem, a gente vai avaliar ali aquele endométrio diferente, né? Ele mais espessado, às vezes com algumas vesículas. E aí a gente vai precisar fazer outros tipos de exames, às vezes como uma esteroscopia diagnóstica, alguns outros tipos de exame para dar um diagnóstico para poder fazer um tratamento adequado. Tá, e também, doutora, tem assim, a questão das infecções, né? Infecções no útero ou no colo do útero podem também resultar em sangramento. Que infecções são essas? O sangramento pode causar, mas não seria um sangramento anormal. Sangramento anormal é tudo que seja muito, entendeu? Mas pode. O que é que pode causar sangramento? O pólipo tanto o endometrial, que é o que a gente está falando aí, que é o que aumenta o fluxo menstrual, mas a gente também pode ter o pólipo endocervical, que é o que está no colo do útero, e que na maioria das vezes ele pode ser assintomático, mas também ele pode causar sangramento na relação sexual. E existem algumas infecções, como a vaginose bacteriana, ela pode causar, que a gente já falou aqui, Sim. que não é uma infecção sexualmente transmissível, mas às vezes pode causar sangramento. A infecção ADIPA, que é a doença inflamatória pélvica, também pode ocasionar, tá? A clamídia também pode ocasionar, tá? Mas é um sangramento realmente em pequena quantidade, tá? Ali às vezes vai ter um corrimento amarronzado, ou às vezes vai ter um sangramento ali na relação sexual, vai ter uma dor pélvica, né? Um fluxo menstrual, um corrimento anormal. E aí, quando a gente vai avaliar, realmente existe alguma infecção. E com o tratamento, a gente pode, com um tratamento medicamentoso, com antibiótico, essa mulher vai melhorar. Tá. Certo? Tá certo. Doutora, existe mais alguma condição que você tem visto no consultório que leva as pacientes a procurar o atendimento pelo sangramento uterino anormal? Hoje, assim, a gente falou bem a gente nomeou todas, né? Mas o mais comum que a gente encontra no dia a dia é ou o dimiomatose, né? De mioma. Outra causa é a adenomiose, que também a gente já comentou bastante aqui, né? Sim. E uma causa também que a gente encontra muito, que aí a gente não classifica como nenhuma patologia, que é o que a gente chamava antes de sangramento disfuncional, é quando a gente exclui qualquer causa, né? Qualquer causa estrutural, causa hormonal. E essa causa, ela está muito relacionada com o estresse, certo? Com o estresse, com alguma mudança no nosso dia a dia. Por isso que quando essa mulher ela vem no consultório médico, a gente sempre pergunta assim: você já aconteceu alguma vez esse sangramento?
E muitas vezes algumas mulheres dizem que sim, outras dizem que não. Às vezes dizem, aconteceu, mas logo no outro mês melhorou. E a gente também sempre tem que perguntar o seguinte: aconteceu alguma coisa diferente na sua vida? Que às vezes ela mudou, tipo, ganhou peso, perdeu peso, ou às vezes teve um estresse muito grande na família, entendeu? Passou, o pai, a mãe estava internado, ela passou muitos dias no hospital, internado com a mãe. Então, isso também interfere bastante e causa sangramento uterino anormal. E a gente fazendo ali um tratamento mais com orientação, às vezes utilizando medicamento, mas às vezes até por um período mais curto, né? Mas a gente sempre avaliando melhora de qualidade de vida e orientação em relação a tudo isso, essa mulher, ela melhora. Tá. O diagnóstico é clínico, né? Vai ser no consultório mesmo. A clínica é soberana. E o tratamento, doutora, quanto tempo leva? Porque quem está sangrando deve sentir, além do incômodo de estar sangrando, de estar vendo que está sangrando, e quanto tempo leva para normalizar e ficar normal o fluxo? Aí vai depender, André. Isso a gente não tem como ter uma resposta precisa. Isso. Tanto a gente pode ter um sangramento agudo, que aí é diferente do sangramento agudo. Por exemplo, eu estou sangrando agora e procurei um médico, procurei uma emergência. Então, quando eu procuro, ali estou tendo uma hemorragia, procuro uma emergência. Quando você vai na emergência, você tem que tratar aquele sangramento, mas a gente tem que sempre investigar o que está ocasionando, certo? E aí, o tratamento vai depender do que está ocasionando, né? E aí, a gente tem que ter esse acompanhamento. Existem algumas patologias que a gente vai ter que tratar anos, né? Às vezes a gente pode usar a medicação e esperar essa mulher entrar numa menopausa. Já tem outros que a gente vai fazer uma cirurgia e após a cirurgia já resolve. Então, o tempo de tratamento vai depender da causa dessa doença e de qual tratamento que a gente utilizou. Pode ser que essa mulher ela venha e a gente consiga tratar esse sangramento na primeira vinda dela ao consultório. Mas pode ser que a gente, por exemplo, é muito comum, principalmente a adenomiose e a miomatose, né? Às vezes, muitas vezes a gente começa um tratamento clínico, que é com medicação. E essa mulher ela não tem uma resposta a esse tratamento. E aí a gente vai ter que mudar esse tratamento. E aí, muitas vezes, a mudança do tratamento vai ser para um tratamento cirúrgico. Ou, às vezes, essa mulher passa anos bem e daqui a um tempo começa a não melhorar. E aí vai depender, entendeu? Não é receita de bolo. Mas o que precisa se não está normal, tem que procurar um médico. Não está se automedicando, usando medicações sem prescrição médica, né? Ou achando que isso está normal, sempre procurar um médico. Também, quando eu vejo muito isso no dia a dia, eu falo tanto que não está tratando a anemia sem saber o que é que está ocasionando, essa anemia. Que é porque muitas vezes é esse seu fluxo que não está normal. Só que aí tem mulheres que ficam assim, mas sempre foi assim. Mas não é porque sempre foi assim que é normal. É a mesma coisa quando mulheres que têm cólica para morrer e diz, sempre foi assim. Não é porque sempre foi assim que é normal, né? Então, procurar e fazer um tratamento e acompanhamento. Porque não adianta também eu ir uma vez e não ir nunca mais para o ginecologista. Tudo isso precisa de um acompanhamento e esse acompanhamento vai depender realmente da causa e do tratamento que foi orientado. E quando o caso é cirúrgico, doutora, como é que... Quais são as indicações para fazer? As principais patologias, né, doenças que são cirúrgicas, são as causas estruturais, principalmente a miomatose uterina, a adenomiose e o pólipo. O pólipo, na verdade, o pólipo endometrial, ele é sempre cirúrgico, tá? A gente sempre orienta a retirada. Mas a retirada não quer dizer que eu vou tirar meu útero, tá? Hoje existe uma cirurgia que a gente chama de histeroscopia cirúrgica. E aí que ela é como se fosse uma endoscopia, só que é pelo útero. E lá ela vai retirar somente o pólipo, certo? E aí, tirou o pólipo, está resolvido. E aí, só que existe como também o mioma submucoso, que é aquele que também está dentro do útero. Pode ser resolvido pela histeroscopia. Só que a adenomiose e outros tipos de mioma, às vezes, só a histeroscopia
não vai ser o suficiente. Isso vai depender de qual tipo de mioma, né? E a adenomiose. Então, às vezes, eu preciso de uma histerectomia, que é a retirada do útero. Ou, às vezes, uma miomectomia, que é a retirada somente do mioma, mas não pela histeroscopia. Então, mas a principal doença que a gente precisa de uma cirurgia é a adenomiose, o pólipo e os miomas. E aí tem as cirurgias vaginais, as cirurgias por vídeo e as cirurgias abertas que podem ser resolvidas. E aí, cada caso, a gente vai avaliar para ver qual a melhor indicação para essa paciente. Tá. Doutora, aí também a questão as pessoas podem estar em casa agora, uma questão que traz muito incômodo para as mulheres e dor, que é a endometriose. A endometriose, ela pode provocar sangramento? Não, a endometriose, ela causa dor, certo? O que causa sangramento é a adenomiose, tá? Que são diferentes, né? Às vezes as pessoas confundem achando que são iguais. Elas não são. Elas são, como a gente pode dizer, que são primas, tá? Por quê? Porque a adenomiose é quando eu tenho, que mostrou até uma foto aí, né, anteriormente, que é quando eu tenho o endométrio, que é a parte interna do útero, fora só ali no endométrio. Ela está ali também no miométrio, né, que é na parte muscular. Então, ele vai aumentar ali aquela área de descamação. Então, eu vou ter, além do fluxo menstrual, porque ele está no útero, eu vou ter muita dor. Também eu posso ter, às vezes, a adenomiose junto com a endometriose, tá? Eu posso ter as duas juntas. Mas a endometriose, a característica da endometriose ela vai ter um fluxo menstrual normal, só que durante a menstruação e muitas vezes até antes ali do período menstrual, ela vai ter dor incapacitante. Pois é. É preciso saber diferenciar isso. E como é que você vai saber diferenciando isso? Procurando um médico. Né? Eu estava ouvindo ontem uma pessoa comentando que ia fazer um determinado procedimento e eu falei assim, a pessoa tem coragem, né, de fazer isso, porque não é uma especialidade que deveria fazer esse procedimento. E assim, gente, olha, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Nós temos uma falta de assistência nos mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil de médicos. Tem lugares que, inclusive, não tem médico, incrível que pareça, né? Os locais de difícil acesso, onde as pessoas não têm acesso a médico com tanta facilidade, como, por exemplo, a gente tem aqui em Arapiraca, Penedo, Palmeira, Olho d'Água, Santana. Esses locais têm, mas tem povoados, né? Eu ia, quando era representante farmacêutico, eu ia ali de Santana do Ipanema para Paulo Afonso. Você pega aquela cidade ali, você parece estar no deserto aqueles filmes americanos. Você só vê estrada e você vê uma casinha lá em cima, longe, distante, né? E eu ficava pensando, meu Deus, a pessoa que precisa de um médico num lugar desse, ele vai para onde? Eu ficava pensando nisso, né? E ainda tem algumas cidadezinhas próximas que ainda tem um posto de saúde que tem um médico lá, tem um PSF ali, né? Mas não são todos os municípios que são atendidos, cobertos por médicos no Brasil. Tem, né, populações indígenas isoladas ou semi-isoladas, enfim, né? E assim, o que é que isso provoca? O que é que isso pode provocar? Mesmo quando tem médico, doutora, a automedicação no Brasil é uma coisa que é gritante. Né? Gritante. Se vende analgésico e antitérmico como se vende água. E antibiótico. Apesar antibiótico, da anticoncepcional, tudo. Apesar da RDC, né? Ontem eu estava assistindo um programa da TV Record sobre aquele acidente terrível que nós temos agora em Vinhedo, São Paulo, com 62 pessoas. E logo em seguida passou uma reportagem de uma maldade que um cara fez. O cara, um mês, fez um milkshake de veneno e entregou para a ex-namorada, né? Uma coisa terrível. Aí depois foram falar de vários casos que tiveram no Brasil por conta da venda desse produto. E eu fiquei em casa perguntando, gente, mas peraí, como é que se vende esse produto? Proíbe de vender o produto, torna esse produto uma coisa... Aí eu pensando, né? Antes que eu terminasse de formular meu raciocínio, sabe o que acontece, doutora? Se contrabandia, né? Isso. Eles conseguem
trazer, porque na realidade isso não é um veneno para rato. Isso é um produto para agricultura, para combater algumas pragas. Sim. Né? E aí as pessoas compram de forma... Ninguém vai comprar. Nas empresas aqui, ninguém consegue comprar. Porque não... mas quando você quer fazer o mal, você consegue. Não é. Né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque um paracetamol, por exemplo, pode dar uma lesão no seu fígado. E você pode ter um problema irreversível. Se você tomar a dipirona, por exemplo, que é um produto proibido nos Estados Unidos e na Europa, dipirona é proibida. Você não encontra nas farmácias dos Estados Unidos nem da Europa, porque você pode ter um choque anafilático. Eu, se tomar, tenho. E eu não tinha alergia. Então, o que é que a gente faz, doutora? A gente se medica. A gente tem dor, se medica. Né? Vem cá, eu estava com sangramento. A mulher vai dizer: ah, mulher, mas eu tive isso, eu fui na médica. Ela passou isso aqui, tome. Mas acontece muito. Não é? Até uma vez, um paciente, uma pessoa, né? Ela não era minha paciente ainda. Ela mandou uma mensagem pra mim no Instagram, disse assim: olha, eu tô com sangramento assim, assim. E a minha amiga tava, e a médica dela passou isso. Eu posso tomar? Eu disse: não tem como eu saber se você pode tomar. Eu não posso te medicar ou te dizer alguma coisa pelo Instagram. Né? Pode ser que essa medicação que a amiga dela estava tomando era boa para ela também, poderia resolver. Mas às vezes não. Por exemplo, se a causa for um pólipo, medicação não vai resolver. O que vai resolver é a retirada do pólipo. Ou se essa paciente ela tiver uma lesão de colo, né? E aí a gente precisa examinar para dar esse diagnóstico. Então, tem que fazer exame e tem que procurar um médico, né? É como também a gente tá vendo aí, quando eu falo de antibiótico, é porque a gente vê muito, eu vejo muito em consultório, pacientes com candidíase de repetição. Por exemplo, uma paciente esses dias me procurou e ela, Laura, eu tô assim. Aí contou a queixa dela. E ela dizendo quais as medicações que ela tomou. Eu disse: olha, você tomou todas as medicações, mas nenhuma dessas medicações é pro seu problema. Por isso que você nunca melhorou. Entendeu? Então, assim, às vezes você fica achando: eu tô com uma infecção recorrente, mas na verdade não tá, porque você não fez o tratamento adequado. Como também quando você usa antibióticos, eu já tive paciente de usar tanto antibiótico que quando a gente foi ver, a gente teve que internar para ela usar um antibiótico, porque já estava com resistência a vários outros antibióticos. Por quê? Pela automedicação. Né? Como também o uso do anticoncepcional. A gente tem que ver se quando a gente passa um anticoncepcional, eu já comentei aqui, a gente não passa do nada. A gente tem que avaliar se essa paciente, ela pode ou não pode. Porque às vezes uma paciente pode ter um AVC, pode ter uma trombose, porque ela não era para tomar. E tomou a medicação, né? Porque minha amiga estava tomando e eu tomei. Então é importante passar por uma consulta médica quando tem qualquer queixa. E essa queixa de sangramento, sim, porque em muitos casos até a gente precisa de uma abordagem cirúrgica, de um tratamento cirúrgico. Tá ok. Muito bem, conversei com a doutora Laura Fonseca, ela atende aqui na Climag, que fica na rua Fernandes Lima 434, no centro, tá aí na tela. O endereço @Climag com 2 M's _, tá? Para você marcar sua consulta e sua avaliação com a doutora, o telefone e o WhatsApp é 99835-2191, tá? Você tá com sangramento, percebeu isso? Não é normal, não é? Ou pode não ser normal, mas você não tem como descobrir isso. Então, liga. DDD 82 para quem está fora de Alagoas, 99835-2191, então na rua Fernandes Lima 434 na Climag. Doutora Laura, obrigado pela concessão da entrevista. Obrigada, André. E até a próxima, se Deus quiser. Até. Muito bem, amanhã eu vou ter a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas, Clínica Veterinária, e o tema de amanhã vai ser muito bacana, gente. Olha aqui o que ela arrumou pra gente aqui. De A a Z, as melhores perguntas e respostas para o seu pet. Então faz o seguinte, ó, entra lá no perfil da Bicho de Patas e coloca lá o assunto, a pergunta que você quer fazer, de A a Z, para a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas, que ela vai responder aqui amanhã ao vivo e em cores, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pela paciência. Segue aqui a programação da NN. Sérgio Paulo roda agora 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois tem, lembra dessas, 3 músicas mais saradinhas da programação dos anos 70, 80 e 90. E depois segue aí a Tarde com o Sérgio. Depois entra aí o nosso querido Gilberto Júnior. Depois
depois, logo mais às 19 horas, tem o Futebol Show com o melhor scratch do rádio alagoano, tá bom? De 19 às 21 aqui, ao vivo também pelo NN Play. Uma boa tarde para você, boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Quer um carro técnico?